Iniciando a gravação, presidente. Obrigada. Então, iniciando a sessão de julgamento do dia 5 de novembro, período da manhã. Vamos para a pauta de hoje. Então, o próximo processo é o 122, Santa Casa de Misericórdia. Pérez. É o item 122. Recorrente Santa Casa de Misericórdia, Nossa Senhora das Dores, de General Salgado. Então, aqui, a questão... Caiu. Matheus, eu não estou te vendo. Será que ele caiu totalmente? Não, tá aí, vamos lá. A questão é uma auto de infração de omissão de fatos geradores em GFIP, preenchimento incorreto. Tem as alegações de defesa, porém a questão que deve ser analisada no primeiro momento é a admissibilidade. Aqui constatei que o recorrente tomou ciência da decisão de uma instância em janeiro de 2008. E protocolou seu recurso em 29/2 de 2008. Então, eu entendo que protocolou depois do prazo legal. Desse modo, eu não estou conhecendo o recurso voluntário. Ok. Aqui, só para complementar, há uma decisão judicial, um trânsito em julgado, agora mais recentemente, 2018, que foi juntada aos autos, porém, uma vez não conhecido o recurso, não cabe nenhuma providência aqui do colegiado, e sim da unidade responsável pelo controle desse crédito, para implementar os efeitos dessa decisão de julgado, que reconheceu o direito à isenção das contribuições previdenciárias pela impetrante. No caso, é a recorrente Santa Casa de Misericórdia, Nossa Senhora das Dores, de General Salgado. Ok. Então, não conhece por intempestivo. Aí. Acompanho o relator para não conhecer. Isso, vamos lá, a gente está pedindo. Acompanho. Por unanimidade, não conhecendo o recurso por intempestividade. O 123 é meu, município de Vilac. Deixa eu ver. Mesma coisa. Aqui. Presidente, desculpe, eu estou ouvindo muito baixo o seu som. Não sei se os outros estão também. Está muito baixo? Agora ficou um pouco melhor. Deve ser aqui. Melhorou? Está baixo. Para mim está baixo. E agora? Agora está perfeito. Então, não vou usar o fone, não. Tá? Então, esse aqui é a mesma coisa, assim. A gestão do contribuinte foi cientificado do acordo em 13/8 de 2009, quinta-feira. Dessa forma, o prazo para apresentação do recurso começou a fluir em 14/8 de 2009, sexta, encerrando-se em 12/9 de 2009, sábado, prorrogando-se pelo dia seguinte, 14/9, segunda-feira. Contudo, o recurso somente foi apresentado em 22/9. Então, eu não conheço o recurso por intempestividade. Cleverson? Acompanho. Raíde? Vamos, gente. Acompanho.
por unanimidade, não conhecer por intempestividade. Os 124 e 125 são iguais ao do município de Fortaleza, Câmara Municipal. Aqui, eu entendi que não houve contestação. É uma auto de infração CFL 35 por não prestar as informações. O que aconteceu? A DRJ não conheceu da impugnação, porque a única coisa que ele alega é que é desarrazoada a autuação. Então, ela não conheceu da impugnação. Então, para mim, o que aconteceu? O recurso é oferecido no prazo legal, só que a impugnação foi oferecida, pois a matéria não foi contestada. Então, no recurso contra acordo de primeira instância que não conheceu da impugnação, deve ter por objeto referida a declaração de não conhecimento, somente podendo ser julgado se arguido em preliminar. E como, no caso, ele não arguiu, ele só vem, a única argumento que ele traz de novo é que a sanção é desproporcional e desarrazoada, eu não conheço. Então, eu voto por não conhecer do recurso voluntário. Nem a DRJ também conheceu da impugnação. Porque ele não argui. Se ele tivesse arguído não conhecimento pela DRJ, eu teria conhecido e, dependendo, negado ou admitido, né? Mas aqui ele não arguiu. Ele só fala que a sanção, repete que a sanção é desproporcional e desarrazoada. Isso para os dois. Cléberson. Eu acompanho, presidente. Acompanho. Estou vendo barulho de novo. Eu? Tá difícil o seu som de ouvir, Miriam, novamente. Nossa. Você está muito longe. Muito longe? Isso, tá baixo. Essa é a minha impressão. Não sei se os outros estão tendo a mesma impressão. E agora começou a dar uma microfoniazinha. Tá dando. Isso, microfone, exatamente. Então, deixa eu só proferir o julgamento desses dois, eu vou migrar para o outro de novo, tá? Você está próximo do computador que tem o microfone? Está próximo? Em frente. Em frente, né? Uhum. Mas então só esses dois aqui, não conhecendo o recurso, tá? Enquanto eu migro, eu vou desligar aqui meu microfone e a câmera, vocês podem continuar, eu só vou migrar e aí eu saio desse e vou do outro para poder a gente ganhar tempo. O 126, então, Cléberson. É só um momento que eu estou fazendo a anotação. O item 126 tem como recorrente a Unimed de Caçapava. Acho que é São Paulo, né? Cooperativa de Trabalho Médico. É uma notificação fiscal, período de março de 98 a dezembro de 98. Com ciência em outubro de 2007. Então, sendo objetivo, uma das alegações é que operou-se a decadência integral do crédito tributário. Então, eu limito a essa análise porque, considerando o período, março de 98 a dezembro de 98, do lançamento, com ciência em outubro de 2007, qualquer critério fulmina o lançamento de forma integral. Deste modo, eu dou provimento para reconhecer a decadência integral do crédito. Então, dá provimento. Raíde. Melhorou, gente? Meu áudio? Tá bem? Tá bem? Muito melhor. Então, tá.
Vamos lá, Andréia. Acompanhe. Andréia. Então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário. O próximo. Próxima senhora. Entendeu? Desculpe. É porque eu estou fazendo a ata aqui, e aí eu me perdi. Desculpe, só um minuto. Vamos lá. Tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo, complica. Colégio Integrado Paulistano, 127. Obrigada. Bem, esse aqui é decadência também, sendo objetivo, o lançamento é de 2 de 97 a 12 de 97, e depois de 2 de 99 a 12 de 99, tá? A empresa foi certificada em 28 de 12 de 2005. Aí, o que eu tenho? No presente caso, houve princípio de coisa, pois foram apuradas diferenças de contribuições. O lançamento é de diferença de contribuição, fato gerador dele. E aí, então, eu coloquei, caso se entendesse que se aplica a regra do 173, considerando que o lançamento correu em 12, poderia retroagir a 12 de 99. Então, só ia sobrar essa competência. Aí eu explico que para as demais de 99, para as decadências começou a fluir 1 do 2, seguidos 31 do 12. Sobraria somente a 12 de 99. Contudo, houve emissão de relatório fiscal. E ainda teve emissão de relatório fiscal complementar, foi isso. Cuja ciência do contribuinte ocorreu em 3 de 5 de 2006. Logo, também para a competência 12, operou-se a decadência pela regra do artigo 173, inciso 1. Do CPN. Artigo 173.1. Então, considerando qualquer uma das regras, operou-se a decadência. Então, dou provimento ao recurso. Clébison. Só não ficou claro aqui para mim por que deslocou a data da ciência da competência 12, né, por esse relatório fiscal complementar. Eu olhei se ele estava relacionado com o lançamento e estava. Agora eu realmente não vou lembrar, tem que olhar. Porque não é dito aqui, né? Não. Lançamento de benefícios, não seja razão, atribuições, tará. Determinação paga. Tá. O que eu gostaria só é justificar que, na verdade, para essa competência, o lançamento só se aperfeiçoou com o lançamento complementar. Consenso de passe 3 do 6. Eu acho que eu posso pôr no relatório, na hora que eu falo, foi emitido relatório fiscal complementar, consenso que aperfeiçoando o lançamento. No relatório fiscal. No relatório do acordo. Aí, decadência, 150. De qualquer forma, eu aplicaria o 150, tá? É porque eu quis fulminar pelo 173 de uma vez. No presente caso, houve princípio de recolhimento, pois foram apuradas diferenças de contribuições. Assim, para as competências mais recentes, considerando a regra dos 150, o prazo decadencial para a Fazenda constituiu que começou a fluir 12, terminando em 12 de 2004. Como o lançamento correu 12 de 2005, conclui pela decadência. Pelo 150, eu concluo. Aí eu vou, caso se entendesse que se aplica o 73, aí eu falo que sobrava só a 12, sobraria somente a 12, contudo, houve emissão de relatório fiscal complementar, aperfeiçoando o lançamento, cuja ciência do contribuinte ocorreu em 3.2. Logo, também para 12, operou-se a decadência. Como se vê, considerando qualquer uma das regras, operou-se a decadência. É isso. Eu coloquei aqui aperfeiçoamento, tá? Podemos votar? Eu acompanho. Acompanho. Estava com o microfone fechado. Teve desconto? Foi diferença de contribuição ao lançamento. Tá. Bom, mas de qualquer forma tem aquela questão que a competência 2 só se aperfeiçoa com o relatório fiscal complementar. Eu acompanho. Acompanho.
Então, 127, dar provimento ao recurso voluntário. 128, Cleberson de novo. O item 128. Só um momento. Os itens 128, 129 e 130 são referentes ao mesmo recorrente, Luiz Fernando de Souza, e também aos mesmos fatos, de modo que podemos julgar em conjunto. Contribuição previdenciária, um auto de infração decorrente de arbitramento por aferição direta da remuneração da mão de obra utilizada na execução de obras de construção civil, que eu cito a matrícula, com base em essa aferição na área construída e no padrão da edificação. No caso, a obra é de responsabilidade de pessoa física. Aqui, nesse processo, o 128 é a contribuição patronal previdenciária. O 129 é a contribuição a cargo dos segurados, alíquota de 8% por aferição. E, finalmente, o 130 é a contribuição, a exigência de contribuição devida a terceiros, outras entidades e fundos. As alegações de defesa contra a impugnação, contra o acórdão que julgou improcedente a impugnação, as alegações são as seguintes. Antes da lavratura do auto de infração, o contribuinte efetuou o pedido de parcelamento, que equivale a uma confissão de dívida, atestada por documentos assinados. A alegação contida no acórdão de primeira instância é desprovida de fundamento na lei, dado que há uma solução de consulta emitida pela Receita Federal no ano de 2012, que diz que o lançamento de débito confessado não é documento exigido para o pedido de parcelamento, para que o pedido de parcelamento possa produzir efeitos. O contribuinte não agiu de má fé, pelo contrário, procurou adimplir a obrigação, de sorte não poder ser penalizado pelo erro operacional da Receita Federal. Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal ou, alternativamente, a exclusão da multa incidente sobre as contribuições. Então, apenso a esses três processos está o processo relativo ao pedido de parcelamento, que é esse que eu cito aqui no final do relatório, 2010-17. Então, está sendo julgado em conjunto os três processos, mesma ação fiscal e com base nos mesmos fatos e elementos se prova. Então, aqui no relatório, eu faço uma análise mais detalhada dessas questões. O que acontece? O início da ação fiscal foi em 3 de novembro de 2010. E o auto de infração foi lavrado em 16 de dezembro de 2010. Consta o protocolo do pedido de parcelamento em 29 de setembro de 2010. Então, antes da ciência do início da fiscalização. E ele está instruído com os formulários, os denominados pedido de parcelamento de débito e a discriminação do débito. Na época, foi solicitado o parcelamento do valor original de R$ 44.709,41 centavos, que correspondente às contribuições devidas na obra identificada pelo SEI, que eu indico. E esse valor é apurado com base na área construída no padrão de obra, a partir da declaração da DISO e aviso de regularização de obra. O acordo de primeira instância, ele se manifestou sobre o pedido de parcelamento do contribuinte, já que o contribuinte, ele repete
desde a impugnação às mesmas alegações, e eu transcrevo o trecho do acordo de primeira instância que analisou o pedido de parcelamento. São 2 parágrafos para a leitura. Eu digo que a decisão recorrida é equivocada, até porque é contrária à própria orientação da administração tributária por meio da solução de consulta interna número 24, de 2012. No caso, o acordo de primeira instância disse que ele confirma que o requerimento foi protocolizado em 29 de setembro, contudo, diz a decisão de primeira instância, ele não produziu o efeito previsto, não produziu efeitos, visto que o contribuinte confessou o débito e não assinou o LDC, motivo que não foi gerado a guia para o pagamento da primeira parcela, para implementar o parcelamento. Então, exatamente a solução de consulta, ela diz o quê? Que o parcelamento, o pedido é uma confissão de dívida. Para a concessão do parcelamento, a apresentação dos formulários devidamente assinados pelo sujeito passivo supre eventual ausência da assinatura da LDC, que é o que o acordo de primeira instância argumentou que faltou. Haja vista a solicitação de parcelamento antes do início do procedimento fiscal, com vista à regularização das contribuições devidas na obra, a dificuldade operacional da sua efetivação pelo órgão fazendário, que resultou na falta de geração da guia, não pode prejudicar o direito do contribuinte com a aplicação da multa de ofício. Ressalto que a impugnação determina os limites do litígio, mediante a exposição dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta a contestação da exigência fiscal. Quando na impugnação, o contribuinte concordou com o valor da autoinfração, discordando tão somente da multa, pelas razões já expostas. Então, por isso que agora no recurso voluntário, que ele pede o cancelamento do débito ou alternativamente a exclusão da multa, somente essa segunda parte pode ser acatada, porque foi essa a causa de pedir, foi esses os fundamentos da impugnação, e assim deve permanecer até o final do processo. Houve ali o limite do litígio. Então, cabe excluir o lançamento da multa de ofício. Pois é, eu ia te perguntar uma coisa. Não caberia anular o acórdão, não? Porque ele não podia nem ter sido proferido, não podia nem ter sido lavrado o auto de infração. O acórdão teria que ter julgado. Você mesmo fala que ele foi indevido, foi incorreto. Não deveria era anular, porque eu acho que eu fiz um também, aí vai vir para frente, não sei, que foi a mesma coisa. Ele já tinha entrado com o pedido de parcelamento e o acórdão julgou. Mas o pedido de parcelamento não é o mesmo que uma GFIP? O pedido de parcelamento, ele exclui o processo. Não impede não impede uma constituição de ofício em face de uma GFIP, também é uma confissão de dívida. O parcelamento. Então, se ele pediu parcelamento... Não, o parcelamento é uma confissão de dívida, só que ele não recolheu. A GFIP é uma confissão de dívida, só que não recolhida. Não acho que é a mesma coisa, não. A GFIP não tem lançamento, mas antigamente ainda se lançava, né? Mas isso por outro motivo. No parcelamento, há uma manifestação expressa que ele quer pagar aquilo ali. Mas se é uma nulidade, ela tem que ser alegada no primeiro momento. Se ele não alegou, convalidou. Eu já acho que a DJ está errada, ela tinha que cancelar aquele acórdão, aquele processo, porque aquele auto de infração não tinha razão de ser, porque o pedido de parcelamento foi anterior, inclusive, à lavratura. Então, para mim, era cancelar o acordo e nem tem que emitir outro, não, por em virtude do pedido de parcelamento. Aqui, Kleber, se você entendeu que convalidou, porque ele concorda na impugnação, é isso? Na impugnação, o que ele discorda é multa de ofício, porque ele diz que o valor é mais ou menos o mesmo. Acho que, não sei se houve alguma diferença, mas se for é pouca do principal, mas ele concorda. Agora, nós estávamos decidindo que quando o auto-infração ele não prejudica o contribuinte, nós mantínhamos, né? Outro exemplo é
É porque eu acho que no meu caso, ele só alega que ele já tinha parcelado, o pedido de parcelamento era anterior, aí só isso. O que acontece aqui também é, Ele tem até o momento não existe nenhuma quitação de débito. Não tem, porque a BRF não emitiu e acabou, talvez por causa da lavratura do auto de infração. Tem algumas situações também que ele simplesmente alega que houve parcelamento, mas ele não comprova, né? Fica aquilo ali um pouco obscuro. Mas quando ele fala que parcelou, ele está desistindo do recurso. Mas se ele não assina a LDC, o que vai se executar? O que fala a solução de consulta? Não, ele falou que supre. Tá. Bom, Mas tudo bem, o efeito prático é o mesmo, então tudo bem. Eu preferiria anular, sabe? A decisão de primeira instância. Aí ele talvez não teria interesse de agir para questionar essa questão, tendo em vista que ele alega que houve parcelamento. Eu já vi muitos acórdãos da DRJ falando, ele não comprovou que houve parcelamento, que não se refere a esse débito. Houve um pedido de parcelamento. Houve um pedido, né? Uhum. Mas o processo apensado, não é? É o processo apensado. Houve um pedido. Relatório. Houve um pedido todo, e ele só não foi, e esse pedido ele não foi deferido. Ah, não foi deferido? Então ele continuou com interesse. Não foi deferido. Por quê? Porque não tinha o LDC. A LDC. Ele não foi deferido, não teve o pagamento da primeira parcela. Por isso que eu disse, hoje não existe, o crédito que existe hoje, existe esse crédito constituído aqui, e existe um pedido de parcelamento que não foi deferido. Não, tudo bem. Para mim, tudo bem. Então tá. Aide. Acompanho. Pinheiro. Acompanho. André. Acompanho. Matheus. Acompanho. André. Então, após o mês por unanimidade, dá provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a multa de ofício. Nos 3. 131. Só um momento fazer as anotações. Na sequência, nós temos também 3 processos, podem ser julgados em conjunto, que tem como recorrente a empresa Trem, Construções e Corporações e Comércio de Materiais de Construção. Então, o item 131, 132 e 133. O item 131, ele trata também obra de construção civil, só que agora sob responsabilidade de pessoa jurídica. Também é o caso de arbitramento. O 131 é a contribuição patronal previdenciária. O 132 é a contribuição dos segurados. E, por fim, o 133, terceiros. Ou seja, a mesma ordem do processo da pessoa física que nós julgamos anteriormente. Então, foi lavrado a auto-infração por arbitramento, também com base no CUB. A obra foi executada no período de janeiro de 2005 a março de 2007, segundo a fiscalização. Para fins do cálculo da remuneração despendida na execução da obra,
do montante das contribuições devidas, foi considerado por aferição direta o fato gerador na competência da emissão do aviso para regulação de obra, o ARO, ou seja, novembro de 2009. Com base, esse ARO foi emitido com base na declaração prestada pela pessoa jurídica, pelo formulário que é denominado disso, e nos dados apurados durante o procedimento de fiscalização. Isso que consta do relatório. Os argumentos de defesa quanto ao acórdão de primeira instância que considerou improcedente a impugnação são os seguintes: a nulidade do lançamento, o cessamento de defesa, porque o auto de infração não deixa claro os índices de atualização de salários, o tipo e padrão de obra, nem os critérios para desconsiderar a escrituração contábil e arbitrar a mão de obra empregada na construção civil, na obra de construção civil. O ônus da prova da insuficiência de recolhimento em relação à obra de construção civil é da autoridade lançadora. Porém, a fiscalização, no presente caso, se limitou ao campo da suposição dos fatos, o qual não possui força probante para convalidar o lançamento. A contabilidade da recorrente restou desconsiderada indevidamente, não tendo sido verificada a ocorrência de qualquer um dos pressupostos autorizadores para aferição. A empresa recorrente pede para afastar a multa de ofício, eis que o contribuinte, quando da solicitação de certidão negativa, requereu a abertura de procedimento fiscal na obra, com base na escrituração contábil, para fins de liberação do documento. E na hipótese de manter a exigência dessa multa, cabe limitá-la ao patamar de 20%, que trata o artigo 32A da Lei 8.212, incluído pela Lei 11.1941 do ano de 2009. Esses são, em síntese, os argumentos da empresa recorrente. Então, aqui, novamente, faremos o julgamento em conjunto dos três processos, oriundos da mesma ação fiscal e com base nos mesmos fatos e elementos de prova. E trato aqui, inicialmente, das preliminares. Então, alegação de vício no lançamento, pela falta de elementos essenciais para possibilitar a plena defesa, que levaria à conclusão da nulidade do lançamento. Aí eu digo, então, que o contribuinte tem a obrigação de especificar as causas de pedir na impugnação. Essa especificação das causas de pedir, ela se dá por meio da exposição de fatos e de direito que fundamenta a contestação da exigência fiscal. É o que diz o artigo 16, no inciso 3 do decreto 70.235, embora ele não fale a causa de pedir, mas na verdade está relacionado à causa de pedir os motivos de fato e de direito. A impugnação determina os limites do litígio, vedada inovação, conforme o artigo 17 do mesmo decreto. Somente as regras matéria de ordem pública podem superar essas limitações temporais. Então, aí, para que eu fiz essa introdução? Para dizer que, quando da impugnação, o contribuinte não alegou qualquer fato capaz de cessar o seu direito de defesa, decorrente de motivação defeituosa no auto de infração, que pudesse acarretar nulidade. O silêncio da pessoa jurídica na peça inaugural inviabiliza a arguição da matéria apenas no apelo recursal, uma vez que a discussão da matéria resta superada pela preclusão. De qualquer modo, para não deixar dúvidas, o auto de infração ele descreve os fatos, apresenta a base legal para o arbitramento e deixa transparente o critério adotado para a aferição. Por sinal, os dados referentes à obra foram extraídos daquele formulário de ISO preenchido pela empresa para fins de liberação da certidão de regularidade fiscal. Isso tudo em 4 de maio de 2007. Então, a gente fazendário adotou o CUB, constante dos dados divulgados mensalmente pelo Sindicato de Construção Civil do Estado do Paraná, onde se localiza a obra. A autoridade fiscal alegou que a contabilidade não registrava o movimento real da remuneração empregada na obra e procedeu à apuração das contribuições devidas.
Então, diferente do exposto no recurso voluntário, a fiscalização apresentou os elementos de prova para fazer prevalecer os fatos afirmados e incumbe ao interessado demonstrar a ocorrência dos mesmos, valendo-se, em qualquer caso, sempre dos meios de provas hábeis e idôneos para demonstrar. O acórdão de primeira instância, ele, inclusive, ele rebateu, o acórdão de primeira instância, inclusive, disse que, em momento algum, o contribuinte rebateu, a partir de dados numéricos, as conclusões da fiscalização, que ela não retrata a totalidade dos custos envolvidos. Então, em que pesa essa preclusão, que eu digo no início, eu acabo analisando aqui para deixar claro que não há nenhum cerceamento do direito de defesa. Por isso que eu estou rejeitando as preliminares, porque a preliminar envolve tanto a deficiência da documentação para permitir a defesa, quanto alegações sobre o ônus probatório também. Então, seriam preliminares. Para o mérito, então, de acordo com o relatório fiscal, houve a contratação de prestação de serviço para execução de parte de uma construção de 8 unidades residenciais de alvenaria, com área total de 1.745 metros quadrados. 4 metros quadrados. No primeiro momento, foi apresentado um contrato de R$45 mil com a empreiteira, WM Empreiteiras, que depois passou a se chamar Construjet Construção. Posteriormente, a dona da obra apresentou outro contrato com a mesma prestadora, na mesma data. Agora, esse contrato seria de 27 mil. Em substituição anterior, sendo que esse último era o valor contabilizado pela empresa. A remuneração declarada vinculada ao contrato, relativa à mão de obra terceirizada, corresponde a R$33 mil. Então, é um montante superior ao total faturado pela empresa prestadora, que, segundo o último contrato, pagaria apenas 27. O prestador contratado ficou responsável pelos encargos trabalhistas, sociais e fiscais, além do fornecimento de ferramentas e máquinas e equipamentos elétricos manuais indispensáveis à execução do serviço. É de se destacar que os serviços contratados não possuem grau de imprevisibilidade capaz de atrapalhar a estimativa de custos e lucros, sendo pouco provável que tenha havido a celebração de negócio comercial entre partes independentes com preço total que se mostra insuficiente para cobrir até mesmo os dispêndios do prestador com os salários pagos aos trabalhadores. Então, de acordo com a fiscalização, teria sido assinado um contrato de terceirização de parte da mão de obra de 27 mil, para execução, para cobrir mão de obra, ferramentas, equipamentos, mais o lucro ainda. E esse valor é inferior até mesmo só à parte de mão de obra declarada nessa terceirização. Com base nessas evidências, resta comprometido o custo real da contratação do serviço prestado por terceiros aplicado à obra de construção civil e, por consequência, a própria escrituração contábil do contribuinte, como prova regular e formalizada do custo total da obra. E, naturalmente, estende-se ao montante dos salários pagos pela sua execução. Para efeito de verificar a compatibilidade do somatório dos valores contabilizados pela empresa a título de custo da obra, a fiscalização calculou que os recolhimentos efetuados representam apenas 70% da remuneração da obra, obtida com base no CUB. Embora admita a prova em contrário, restou demonstrada a causalidade com o fato que se pretende dar por ocorrido. Daí porque plausível a remuneração da mão de obra declarada não corresponder ao custo real das unidades residenciais. Os indícios são sérios e convergentes, ganhando ao final força probante. Assim como na impugnação, o apelo de recursão não refuta, com base em dados numéricos, as conclusões da fiscalização. Até se omite sobre os fatos narrados, pois nem mesmo explica as circunstâncias do contrato firmado com a prestadora,
tendo em vista o valor total pago pela execução do serviço. Quando do pedido de certidão negativa de irregularidade fiscal da obra, os recolhimentos efetuados com vinculação inequívoca não atingiram a regularização mínima de 70%. Na ocasião, o plantão fiscal deixou de aproveitar a dedução, o percentual de 5% correspondente às nossas aquisições de concreto usinado. Isso foi posteriormente aceito pela fiscalização tributária. Por isso, que o percentual, já na fiscalização, a fiscalização chegou a que o percentual recolhido já se encontrava em 70%. Diferentemente, no primeiro momento da certidão negativa, que esse percentual não se encontrava em 70%, em razão da não aceitação das notas. Dada a impossibilidade de auditoria fiscal em até 10 dias da obra de construção civil, com prova de contabilidade, que foi apresentada no momento do pedido de certidão, a regra vigente à época, artigo 477 da Instrução Normativa, SRP número 3, dizia que a certidão devia ser liberada, sem prejuízo, contudo, da possibilidade de uma futura ação fiscal no contribuinte. Os procedimentos estabelecidos em atos normativos da Receita para a emissão da certidão não obstam a deflagração de auditoria fiscal para verificação dos cumprimentos das obrigações tributárias. Independentemente do documento de regularidade fiscal, permanece o direito do fisco de verificar, em momento posterior, a regularidade, desde que, evidentemente, respeitado o prazo decadencial para o lançamento de ofício. Tampouco o parâmetro de 70% utilizado para facilitar a liberação da certidão, vigente à época do pedido, significa o cumprimento das obrigações tributárias, quando há indício que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração paga pela execução da obra de construção civil. Uma vez instaurada a ação fiscal, em 2009, dentro do prazo decadencial, ocorreu, dentro do lapso, antes do termo final decadencial, ocorreu a perda da espontaneidade do sujeito passivo, estando sujeito... O doutor André caiu. Desculpe, doutor? O doutor André caiu. Caiu. Oi? Eu suspendo a leitura, presidente. Tá aí, pode continuar. Não, o doutor André. 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 Caiu mesmo. Agora que eu vi, eu tô olhando para André. Espera um pouquinho. E é bom sempre vocês me alertarem por áudio mesmo, porque às vezes, como eu estou no mesmo computador, eu estou lá na tela do Word e não estou vendo a turma. A conexão dele caiu. Ele vai tentar o celular agora. Vamos aproveitar que ele já não está aí mesmo? Intervalo? Mas aproveita que está tão cedo ainda, né? Não vai ficar todo esse tempo na gravação sem nada? Pois é, melhor interromper a gravação